A maternidade, gente, veio na minha vida de uma forma que eu não esperava. Mas quando eu paro para analisar o quanto hoje várias mulheres podem escolher a maternidade de uma forma diferente da que a minha mãe, a minha avó, minha bisavó ou várias outras mulheres, além, né, da minha família, escolheram, hoje em dia ainda algumas escolhem a maternidade também, igual eu, de uma forma não programada. Mas muitas, vamos ser sinceros, às vezes passavam por um período sem saber o que, que era gestar um filho, né? Já começa ali dentro da barriga. E quando a gente estuda sobre essas questões, né? Às vezes a mulher não se planejou, não teve suas orientações em relação a. Vamos ver se vai dar certo aqui no outro. Vou ter que ficar aqui mesmo. Não foi orientada em relação à maternidade. Eu vejo que hoje nós temos avanços, porque em relação a escolher gestar, escolher ter um filho, é uma coisa muito importante para a mulher. Pensa bem que tem algumas mulheres que antigamente, pelo fato de que era muito um tabu conversar sobre relação sexual, sobre o corpo, e ainda é, gente, ainda é. Ainda nós mulheres somos em partes castradas por algumas situações sociais, que eu não vou falar hoje. Mas vamos parar para pensar que antigamente uma mulher podia ficar grávida e ela nem sabia o que que era gestação. Né? Às vezes as mulheres eram escolhidas numa adolescência ou talvez no final de uma infância para casar com um homem. Acontecia, né? Muitos jovens. E hoje a gente já tem uma idade que as mulheres escolhem quando se tem mais esse conhecimento, quando se tem mais informação, escolhe-se mais uma data melhor para ter uma gestação, uma idade melhor, uma programação melhor. Antes eu acredito que não tinha muito isso, realmente. Era uma coisa que foi passando e a gente tem uma evolução hoje. Isso é um brilho nos olhos pra gente. Hoje isso é como se fosse uma tecnologia que a gente precisa continuar passando uma para outra, que é esse ato de prosperar na vida com essa programação, de poder escolher, de poder se autoconhecer. E isso vem de lá de trás do que não tinha, né? Foram muitas batalhas, muitas mulheres passaram por essas situações de às vezes nem saber o que estava acontecendo no próprio corpo e estavam ali, vivendo. E aí, o ponto que eu quero chegar é uma rejeição. A rejeição do filho antigamente podia ser uma coisa muito mais frequente. Hoje ainda existe, mas eu falo de uma forma assim muito inconsciente, porque tinha um ser ali que de repente mexeu na barriga dela, alguém desconfiou e informou para ela que ela estava grávida. Então ela podia crescer ali com uma rejeição, sem poder falar, sem poder se abrir, sem poder ter escolhido o que, que ela ia fazer com a própria vida. Não que ela não quisesse um dia ter um filho, ou talvez ela não quisesse realmente ter um filho um dia, porque isso também é um tabu ainda da sociedade. Mas aquilo que acontecia era fora do controle, era uma coisa muito aquém e hoje já não é. Hoje a gente já entende que isso pode ser totalmente é, controlado pelo fato que a gente hoje tem informação, a gente tem anticoncepcional, a gente tem camisinha, a gente tem várias formas de se prevenir e também de se programar. Né? Então a gente com a informação e a sabedoria a gente tem a escolha que antes a gente talvez não tinha. E o que, que eu quero mostrar conversando isso? Que desde muito tempo a gente vem passando por esses momentos de
repassar a rejeição, repassar um abandono, porque às vezes a mulher não tinha uma rede de apoio, não tinha esse acalento emocional para ter conversas, para entender como que era cuidar de um filho. E foi se passando os anos e muitas coisas foram acontecendo. E a gente vai melhorando durante o percurso, né? Muitas vezes coisas que foram doloridas para os pais, né? Lá na infância dos filhos, lá atrás, são resolvidas depois de uma certa idade, em adultos, ou talvez os filhos já conseguem se resolver sozinhos em relação a muitas coisas. E esses assuntos precisam ser falados. A gente precisa continuar relembrando que isso existe e que hoje a gente tem, é como se fosse uma tecnologia, né? A gente tem sim isso a nosso favor, as informações estão a nosso favor, para a gente dar continuidade à vida com mais leveza. Isso traz uma leveza para a gente, né? E aí, além dessa maternidade que eu queria falar, né, esse maternar que começa, essas questões que antes a gente não tinha, hoje a gente tem, a gente está de parabéns, hoje a gente consegue se apoiar em relação a isso. A gente também tem as mães que muitas vezes não têm os apoios. E é por isso que a gente precisa aprender a colocar esses assuntos para reflexão. Mesmo que cada uma vai conseguir viver, se movimentar e fazer as coisas de um jeito, os nossos filhos, gente, eles são os nossos principais aliados nessa jornada. A gente não pode nunca esquecer deles. Principalmente porque eles que nos deram o título. E os nossos filhos, eles são muito reflexos do que a gente faz, do que a gente sente, de como a gente anda agindo na vida. Por exemplo, as percepções que o meu filho tem e ele me devolve normalmente são resultados de como eu estou conduzindo minha relação com ele. Até mesmo porque eu sou a parte mais, vamos dizer assim, mais madura da relação, mais. Como que eu vou falar? Que realmente tem o poder de conduzir aquela situação, né? A mãe, o ser, vamos dizer, o ser humano que é mais velho, que já tem mais sabedoria, mais tempo de vida, ele tem uma maturidade melhor para lidar. Ou deveria. Quando a gente não tem, algumas coisas vão se repetindo, que são padrões que precisam ser olhados, vigiados, quebrados, aprendidos, colocados no consciente, tirar do inconsciente, que é repetir aquela mesma ação, ter os mesmos resultados e voltar de novo para aquela mesma dor. Acabou, volta de novo para a mesma ação, para o mesmo resultado, para a mesma dor. Então, eu vou dar um exemplo da minha própria vida. Teve uns dias, né, que eu estava um pouco mais atarefada com uma rotina que eu estava planejando, tanto aqui para ficar nas lives, do meu trabalho interno, porque eu trabalho em casa, né, eu faço meus trabalhos, a maioria eles são online, então a gente tem uma, uma rotina de organização que precisa ser disciplinada. E com isso eu acabei misturando alguns horários que eu gosto de preservar para estar com o meu filho, o menor principalmente, né? O mais velho eu tenho também os horários com ele, mas vou contar agora do menor. O maior também percebo as coisas. Então, o pouco que eu saí daquela rotina de brincar com ele com abraço, com beijo, com rodopiada, que é uma coisa que é normal na nossa rotina, o que que me aconteceu? Teve alguns dias que ele preferia não ficar brincando comigo. Ele me devolveu como espelho um pouco daquilo que eu fiz. Eu fiz um afastamento que para ele pode ter surgido como uma rejeição, porque eu tô aqui, mas eu não tô aqui. Eu tô aqui com ele no mesmo ambiente, mas eu não estou ali presente com ele.
Então, de alguma forma, e ele está nessa fase, na fase que é dessa questão do rígido, né, que a gente estuda, né, que é próximo dos 5 anos de idade, que acaba, dos 3 anos e meio aos 5. Então, é uma fase que ele vai cobrar uma atenção de uma forma diferente, ele vai competir a atenção com o irmão dele, com o pai dele, com o que eu faço. E, nesse momento, a dor dele é se sentir rejeitado, porque ele vai competir, ele quer ser o melhor ali, naquele ambiente que tá nós dois, né? É uma das fases que a gente passa lá na infância. Sabendo disso, comecei a perceber que tinha algumas coisas que estavam acontecendo e que eu precisava me reposicionar. Precisava finalizar aquele momento da minha organização, né? Colocar para funcionar o meu trabalho, mudar os meus horários, minha rotina e estar ali presente. E assim eu fiz. E valorizem essa live porque eu estou aqui presente. Ele está lá com o pai, não está abandonado, está feliz ali, tranquilo. Mas mesmo assim, a gente precisa fazer esses movimentos. Então, eu percebi, ele refletiu e aí eu agi, tomei um novo reposicionamento. Reposicionamento. Claro que eu percebi isso com as ações dele. Eu conversei com o pai dele que eu notei algumas coisas e o pai dele também percebeu e me deu um feedback, que é muito bom também quando a gente tem alguém para conversar. No meu caso, é o meu marido. É, eu também tenho a minha queridíssima amiga Lari, que também a gente conversa muito sobre essas questões da maternidade e trocamos muitas ideias. Então, o que acontece? Hoje em dia, eu tento organizar a minha rotina com as questões da prioridade. A maternidade é uma delas, a família é uma delas, o meu relacionamento com o meu marido é uma delas. Então, tudo vai girar em volta disso. Claro que em algumas situações, outras eu vou ter que remanejar, vou precisar da minha rede de apoio para as coisas acontecerem. Mas eu preciso ter consciência de que toda vez que eu escolho algo, as primeiras pessoas, as mais próximas da minha vida, elas vão sofrer impacto das minhas escolhas. E normalmente, né, igual eu falei, vai ser o filho, né, os filhos e, no caso, o marido. Se bobear até o cachorro, gente. Então, a maternidade, ela hoje, voltando a falar, é uma escolha que a mulher consegue tomar sabendo um pouco mais da trajetória que ela vai percorrer. Sabendo um pouco mais, tendo mais acesso à informação, tendo mais acesso a conversas uma com as outras, em trocas de experiências, entendendo como que aquilo funciona, e com isso a gente acaba dando um salto, né, naquilo que antes era arcaico, era difícil de conseguir alcançar, hoje não. Hoje a gente já tem uma evolução em relação a isso. E eu digo isso porque eu vejo que, por exemplo, a vida da minha avó, a vida da minha mãe, elas foram diferentes da minha, elas, né? A idade que eu tenho hoje, o que que minha avó e minha mãe fazia, são coisas totalmente diferentes. Então, eu valorizo muito essa qualidade de vida que a gente consegue ter hoje. E por isso que eu tô aqui falando, e gosto de falar muito, para poder levar mais informação às pessoas, para poder apoiar quem também quer estar nessa caminhada, deseja participar, ir cada vez melhor, com essa leveza na vida. Tem um assunto que eu tinha programado aqui para falar, que era esse, dessas nossas escolhas, né, da maternidade, o quanto que isso traz essa evolução para gente. Os estudos, um dos estudos da minha vida que fizeram muito sentido e que eu estou aqui, né, por causa desse estudo que é a análise corporal, esses estudos eles trazem essa autonomia para a gente, essa assertividade, esse poder de escolha. Então hoje, por exemplo, eu tenho um filho de 5 anos, eu tenho condições de ter mais informação, de entender o que que ele
precisa, o que que tá passando. Entender também o que está passando numa mãe, porque as questões hormonais, por exemplo, de uma mulher, ela demora muito tempo para melhorar depois que ela ganha um filho, né. Tanto que a gente tem, após o parto, tem um período que, como baixa muita as vitaminas, acontece disso também prejudicar a questão, algumas mulheres terem, eu esqueci o nome específico, mas é como se fosse uma depressão após o parto. E tudo isso hoje a gente pode perceber mais rápido para poder não chegar a um limite muito ruim ou agravar para outras coisas, e também pode se evitar, né. Talvez não não ao máximo, mas a gente pode entender: "Nossa, então eu estou muito tristinha, é isso que está acontecendo comigo", né. E hoje a gente tem todo um conhecimento, toda uma troca de experiência, toda uma interação, uma internet, muitos grupos, muitas coisas que agregam esse movimento nosso feminino, da maternidade. E por trás disso, né, eu quero também falar sobre algumas mães, algumas mulheres, na verdade, que gostariam de ser mães e muitas vezes elas não conseguem, com a facilidade que desejavam. Esse é um assunto que eu considero muito delicado, eu vou falar com muito respeito e com muitos estudos que tem aqui na cachola, que tem aqui onde que eu vejo. E normalmente, essas mulheres, ao eu vou entrar num assunto que é sobre a utilidade da doença. Normalmente tem-se alguma dificuldade de, eh, engravidar. É claro que tem toda uma questão fisiológica, mas eu quero falar aqui da questão que fica subliminar, que fica no subconsciente, que é a utilidade da doença. Por que que eu tenho aquela doença para não conseguir engravidar? Por que que aquela pessoa está com uma dificuldade de, engravidar e ou às vezes começa uma gestação e perde, eh, é uma série de coisas que precisa ser avaliada, mas algumas delas eu já vou falar aqui que podem ser, tá, gente? Tem a ver com a mulher, que normalmente ela está casada com os pais, ou então ela já tem alguém como um outro cuidado. Ela cuida de todos, ela cuida dos outros como um filho. E aí eu pergunto, se ela não tiver essa doença, se ela não tiver esse motivo para não engravidar, ela vai conseguir cuidar dela, do relacionamento dela, né, que para engravidar você precisa de um homem, né? Ela vai cuidar da relação dela, vai ter tempo para aquela relação. E eu falo de ter relação, não falo só questão relação sexual, eu falo de ter uma relação, que é igual aquele namoro no início, aquela emoção, aquele dividir, os momentos significativos, e depois ela vai conseguir construir isso quando o filho chegar? É essa pergunta que eu me faço. Uma das situações que eu falei são dessas mulheres que podem estar ali ainda casada com os pais, cuidando dos pais, ou de uma irmã, ou de um irmão, e aí não consegue se desvincular. O psicológico, ele praticamente não solta aquilo para poder não ter mais ninguém para cuidar, porque ele já tem. E também tem caso das mulheres que são muito fortes, são muito guerreironas, no sentido de não poderem ser amadas, serem cuidadas, também pode acontecer. E aí ela vai colocar essa força toda lá dentro no endométrio, de alguma forma aquilo vai começar a endurecer, porque ela não relaxa, né. Então, é uma série de acontecimentos, de
de doenças que podem influenciar e que é tudo reflexo da nossa mente, do que o nosso corpo está mandando que aconteça. Sabendo disso, eh, a minha dica seria que, que essas mulheres consigam eh, se perdoar, se autoentender, priorizar o que, que elas realmente querem, para conhecer esse mundo lindo que é realmente a maternidade, para abraçar isso com todas as forças e vontade, que elas não vão se arrepender. E esse é o meu recado com muito carinho de alguma das coisas que a gente estuda, que é a utilidade da doença, e como é Dia das Mães, Semana das Mães, eu não poderia deixar de falar que isso existe, né? E às vezes muitas pessoas não conseguem entender essa situação. Uma outra coisa que eu acho legal também, que eu acho muito importante sobre a maternidade, além disso que a gente já, né, que eu fiz um cronograma na minha mente, que é sobre a escolha da mulher, né, sobre essa evolução que a gente tem hoje, do planejamento, da maternidade, sobre as mulheres que ainda não estão conseguindo ter os seus filhos, porque podem estar com algum problema. Tem também aquela questão do homem ter algum problema, né, também para poder engravidar. Todos eles eu indico que tratem com o médico, procurem a medicina, procurem se autoconhecer, prestem bem atenção nas suas relações em relação a isso que eu falei. Quem é que está ocupando esse lugar de filho na sua vida? Você está ocupando esse lugar de esposa antes, de mulher, né? Do seu marido, para realmente isso acontecer. Esse controle todo tá vindo ali bem forte internamente. Se tiver vindo esse controle, tem que trabalhar a mente, né? Essas coisas todas precisam ser trabalhadas. Enfim, além disso, depois vem, né, claro, a gestação, que é uma das coisas maravilhosas que eu passei. Tive esse prazer de passar 2 vezes a gestação, dos meus 2 filhos. E a gestação é uma coisa, assim, muito mágica. A gente ganha uma energia muito boa, muito gostosa, e a gente se sente muito, eu pelo menos vou falar, né, claro que cada uma se sente de uma forma, a mulher pode um dia ela tá se sentindo linda, maravilhosa, no outro dia na gestação ela também é tipo uma menstruação potencialmente que abala a gente, psicológico. Mas nos dias bons, que são a maior parte dos dias, a gente se sente muito feliz, empoderada, a gente ganha muita carga energética, hormonal. O corpo ele é muito inteligente, ele entende que a gente precisa daquilo, ele manda aquele tanto de vitamina, de hormônio, de tudo que a gente precisa, a gente sente a vontade de comer as coisas necessárias, a gente eh, capta muita coisa. E durante a gestação também a gente precisa passar por uma etapa da coragem, né? A, a gestação toda a gente passa por aquele momento, como é que esse menino vai sair daqui, essa menina vai sair daqui, que é a preparação, né, do parto. Além do parto, eu brinco que o parto ele não começa no dia que o menino nasce, no dia que o neném nasce, né? Não é aquele dia. O parto ele começa antes. O parto ele começa quando você decide como que você quer que esse filho venha ao mundo. E eu respeito todas as formas que as mulheres escolhem de parir, que ela seja tanto num parto cesárea, num parto normal, com acompanhamento médico, no caso, quando é aqueles partos na banheira, e alguns partos, vamos dizer assim, que acontecem. Então, hoje também nós podemos nos informar bastante sobre o parto, entender o que é que o corpo vai apresentar de sinais, para a gente poder chegar mais confiante, que é isso que faz toda a diferença durante o processo. Vou contar um pouquinho da minha experiência em relação a isso.
Quando eu tinha 18 anos, eu fiquei grávida do meu primeiro filho, e as informações que eu tinha eram algumas conversas com algumas mulheres que me faziam tentar tentavam fazer com que eu tivesse medo do parto normal, e algumas leituras que eu tinha. Uma tia minha mandava para mim livros, revistas, na época eu não tinha acesso à internet igual hoje, então eu estudava através daquelas coisas. E eu era apaixonada já, eu já tinha um pezinho ali para essas questões de parto humanizado. Eu lia e ia perguntar ao meu médico se eu podia fazer. Então eu perguntava sempre pro meu médico assim: "Ai, quero ter o parto de cócoras, quero ter o parto dentro do banheiro. Quando meu filho nascer, eu quero que você me entregue ele, não corta o cordão umbilical". Então eu lia tudo que o máximo que eu achei que era importante para tentar fazer, eu tentei fazer no do primeiro filho. Mas eu tinha 18 anos, há uns anos atrás. Ninguém dava muita ideia para o que hoje a gente tem, toda uma assistência do parto humanizado. E, eu também era uma menina, né, eu tinha acabado de fazer aquela idade, ninguém dava muita ideia, todo mundo queria escolher por mim, mas eu tinha em mente que eu ia fazer o meu parto normal. Isso eu falei que ninguém ia me tirar. Me preparei da forma que eu pude, com ioga, exercícios físicos que eu lia, alongamentos, caminhada, deixei meu corpo se preparar, meu psicológico ficou firme e fui firme. Tentei ganhar ele em casa por um pouco de responsabilidade, né? Eu já estava com contrações de 1 minuto e fiquei caladinha para tentar ganhar ali, que eu não queria ir para o hospital. Mas minha mãe desconfiou, a gente acabou indo para o hospital, foi tudo muito tranquilo, muito rápido. Eh, Algumas coisas que aconteceram na época, depois eu li, me orientei que eu podia ter escolhido de outra forma, e assim eu fiz quando eu tive o Henry, que foi meu segundo filho. Por isso que eu falo que o parto começa antes. Quando chegou em um pedaço da minha gestação, eu já estava mais tranquila, na gestação do Henry, eu tive um repouso maior, a gente teve um problema de quase ter um aborto. E quando esse período passou, comecei minhas atividades, procurei a fisioterapia pélvica, já estava com acompanhamento de enfermeiras obstetras e já estava todo mundo ciente como que eu queria ganhar meu filho. Parto normal e de preferência em casa. Na minha cidade, lá em Itabira, ainda não tinha autorização para fazer o parto em casa, porque eu precisava de alguns medicamentos que precisam ser dados na mesma hora. Mas eu avisei para o meu médico, para as enfermeiras, que eu iria ficar em casa o máximo que eu pudesse. E assim eu fiz. Então, o meu parto ele aconteceu. A gente achou que ia demorar um pouquinho mais. Eu sabia que podia ser rápido, mas não esperei que fosse tanto. Então, meu filho nasceu em casa, no banheiro. eh, Quando ele apontou e coroou, ele de repente veio, foi muito forte. E eu estava preparada e fiquei tranquila. As minhas enfermeiras obstetras estavam chegando. Quando ele nasceu, minha mãe estava segurando a cabecinha dele, e aí a enfermeira chegou, ele tinha circular de cordão e ela fez, né, a manobra para retirar a circular e ele veio para os meus braços. Enfim, o que que eu tô contando sobre isso? Que eh, eu fiquei segura, eu não segurei meu filho ali. Pode acontecer da mulher ficar tão insegura, tão com medo de ter um parto ali em casa, se ela estava tranquila, relaxada, que ela ia para um médico, que ela estava dentro de um carro, que ela não ia conseguir fazer o parto. Tem casos. E o tanto que isso pode prejudicar um neném. O tanto que isso pode prejudicar a si mesmo. Se você ficar travado ali, você já imaginou, seu neném coroou e você vai ficar segurando. Tem um tempo todo que isso pode acontecer. Esse momento da oxigenação da saída do neném é muito importante.
Então, eu sabia que as minhas enfermeiras estavam chegando, tanto que uma já estava no telefone, tinha acabado de telefonar para o meu marido, então, por isso que as informações, os estudos que a gente pode ter hoje fazem toda a diferença para a gente ter momentos melhores. E aí, assim, eu tive meu segundo filho, foi muito bom, foi muito tranquilo. E já uma mulher mais madura, mais experiente, acompanhada de um marido que me apoiou o tempo todo nas minhas escolhas, eu consegui ter o parto em casa. Enfim, esse maternar hoje, gente, ele vem dessa estrutura toda que a gente conseguiu ao longo dos anos. Então, não desperdicem essas oportunidades de se autoconhecer. A análise corporal, ela traz muito do nosso autoconhecimento. Quando eu tive o meu segundo filho, eu já tinha um pouco desses estudos, sobre análise, eu já tinha começado meu caminho na análise, já tinha estudado um pouco. Então, o que que eu tenho para dizer para vocês hoje é: não deixem de se autoconhecer. Busquem isso todos os dias um pouquinho, que seja escrevendo o que você sente, conversando com alguém capacitado, um grupo que tenha um objetivo de crescimento em comum. Não adianta você tentar também despejar o que que você quer em qualquer pessoa, porque pode ser que seja até pior, né. A influência de pessoas que não têm um objetivo próximo do seu, não vou nem falar que é um objetivo bom, porque cada um tem o seu, pode causar um regresso daquilo que você gostaria. Então, o que eu aconselho é: se hoje eu quero ser uma mulher que tenha objetivos em relação à empresa, que tenha objetivos em relação à maternidade, em relação a casamento, procure essas pessoas com objetivos em comum para estudar, para conversar. Eu tenho esses grupos, eu participo de 2 grupos, online e presencial em relação a isso. E também abri o meu grupo sobre análise corporal, quem quiser clicar no link da bio para poder se cadastrar e conhecer. E esse grupo ele tem esse intuito da gente fazer esse bate-papo, da gente fazer essas lives, trazer o que que cada uma tem dificuldade e pensa, para poder ter uma vida mais leve, para poder proporcionar melhorias umas para as outras. Com isso tudo que a gente passou, para a gente não deixar a vida de quem já passou tanto e já sofreu tantas coisas em vão, né? Esse é meu objetivo. Gostaria de passar essa mensagem hoje para vocês, de uma forma carinhosa, e gostaria também que chegasse a mais pessoas. Se fizer sentido para você, mande para alguém que também procure estudar, se autoconhecer, entender um pouquinho mais de si. Eu estou me especializando em algumas áreas. Normalmente eu busco mais assuntos em relação à família, em relação a casal também. Eu abri esse espaço para falar sobre a maternidade, porque ontem foi Dia das Mães e é uma das funções que a gente vive que são as mais grandiosas que para mim existem nesse mundo. Não tem como comparar com mais nada. Então, que as maternidades sejam leves, sejam grandiosas, sejam estudadas, autoconhecidas e muito felizes para todas nós. Meu abraço com carinho. Eu deixo aqui esse vídeo registrado, vai ficar em todos os meus, eh, as minhas redes sociais, ela tá gravada aqui. E um grande abraço.